Bom, a gente está aqui na bancada e vamos fazer um teste com o termostato, né? Que ele vai aquecer a água e vamos fazer aqui toda a conexão, fiação para fazer esse ensaio. Aqui a gente tem os sinais aqui de saída e de entrada do rabo quente, né? Que é esse daqui. Esse daqui, que tá encaracolado, né? Bom, aqui a gente tem o potenciômetro. Aqui a gente vai estar alimentando o potenciômetro com 10 volts. Aqui embaixo, ó, 10 volts. E o terra, né, que vai ser conectado nesse aqui, ó. E esse daqui, esse fio, outro fio amarelo aqui no meio, que vai estar conectado nesse conversor analógico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter um sinal analógico em digital, porque o nosso rabo quente, ele só recebe sinal digital. Então, ele vai converter o que a gente vai receber em analógico, que é em voltagem, para PWM, que seria digital. E como a gente quer fazer a variação desse sinal, né? A gente vai estar mandando por potenciômetro. Então, ele vai estar alimentado aqui com 10 volts, e aqui com o terra, né? E aqui eu vou poder fazer a variação de voltagem para o meu rabo quente esquentar ou esfriar, né? Bom, e aqui? Aqui eu vou estar fazendo a leitura do meu PT. O meu PT100, ele é o sensor de temperatura, que é esse sensor aqui. Esse sensor aqui, sensor de temperatura. Então, ele vai estar medindo a temperatura da água. O rabo quente, ele vai aquecer e o sensor de temperatura vai medir a temperatura da água. Então, aqui, nessa parte aqui, eu vou estar coletando os dados para o computador. Então, ele vai, por essa conexão, vou fazer com o computador, e ele vai estar fornecendo os dados. Aqui embaixo é um jumper de V-out e E-out, que seria uma conexão entre esses dois sensores aqui. Daí aqui eu vou medir em voltagem vou medir em voltagem a temperatura. E daí assim eu faço a conversão de voltagem para temperatura para saber a temperatura que tem na água. Então, aqui ele vai me fornecer uma voltagem que eu posso converter para temperatura e eu vou saber a temperatura da água. E daí aqui eu vou saber a temperatura do meu rabo quente. Então, eu aterro ele, né? Aterro, e daí eu sei qual é a temperatura do meu rabo quente. Então, eu também posso pegar aqui pelo multímetro, através do potenciômetro, né? Que eu vou mudar a temperatura do rabo quente, e daí eu vou saber aqui no multímetro saber qual que é a voltagem que tá dando, que meu rabo quente está fornecendo. O que eu também posso fazer, que eu também vou fazer aqui nesse ensaio, é pegar um multímetro digital, ele é melhor, que a gente consegue medir a temperatura por ele. Então esse fio aqui, que vai estar conectado no meu multímetro, ele vai entrar em contato com a água. Aqui, esse fiozinho aqui, ele tá em contato com a água e ele vai me fornecer a temperatura aqui na tela do multímetro. Eu vou fazer o teste pra gente ver acontecer. O mesmo valor que tem que dar que vai dar a mostrar no meu multímetro, teoricamente teria que mostrar também no computador quando a gente for captar os dados daqui, né? Pelo programa que é fornecido pelo ensaio, pela bancada.
Então, a gente vai comparar esse resultado para ver se é coerente. Bom, acabei de ligar a bancada. A gente tinha feito o teste antes, então ela estava um pouco quente, por isso que está marcando ali 24 graus. E aqui no programa, né, que a gente está coletando os dados aqui, ele tá mostrando uma variação de 26, mas é uma variação muito mínima, como vocês conseguem ver aqui, né? E aqui ele tá mostrando uma voltagem, né, de um sinal de saída ali, né, do sensor de 2,3 volts. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu conectar aqui. Seria esse daqui com o terra, que é esse, o terra e o de saída, e ele tá mostrando 2,5, que é basicamente esse 2,3. Agora o que eu vou fazer, né, por enquanto, por enquanto meu rabo quente, eu não tô aquecendo meu rabo quente, como a gente consegue ver aqui, ó. O meu rabo quente, ele vai receber uma voltagem, né, de 0 a 10. Então, aqui eu consigo ver o que o meu rabo quente está recebendo. No meu caso, está 0. Eu vou aumentar aqui no potenciômetro. Eu vou aumentar para o meu rabo quente começar a esquentar. Ó. Aumentei. Né? Agora, vou mudar aqui para mim ver o meu sinal de saída, para mim ver a minha variação de temperatura, né? Rabo quente. Bom, agora eu aumentei a temperatura do meu rabo quente aqui no potenciômetro, né? Aumentei. E aqui a gente consegue ver que a água, que o rabo quente está aquecendo, né? Ó, o rabo quente está aquecendo e a água que tá ali em torno tem umas bolhas de gás. E a água que tá ali em torno, né, do rabo quente, ele tá ficando menos denso e tá subindo. Aqui a gente consegue ver a temperatura, né, que o multímetro digital tá medindo, 25 graus. E aqui a gente consegue ver que a temperatura tá aumentando, né, porque eu aumentei ali no potenciômetro, eu aumentei a temperatura do rabo quente, então a gente consegue ver que tá realmente subindo a temperatura do rabo quente. Ó, ele tava em 26,1, teve uma variação pequena, mas ele tá acontecendo, tá aumentando aos poucos. Já tá em 26,9. Tá aumentando. Esse daqui é o transdutor. Então, o que ele vai fazer? Ele tá aqui, a pontinha dele, ó, do lado aquela pontinha do lado do rabo quente. Então, o que ele vai fazer? Quando ele chegar na temperatura que eu coloquei aqui, no caso, ali que tá 30 graus, ó. Quando ele detectar que a água tá nessa temperatura, ele vai simplesmente desligar. Então, o sistema vai desligar e ele não vai mais aquecer, né? Eu poderia aumentar ou diminuir a temperatura para que isso aconteça. Ó, a temperatura ela tá subindo, tá devagar, mas ela tá subindo. Já tá em 27,6 a temperatura. Aqui a gente consegue ver ali a temperatura atual, o sinal de saída e o nível de saída. Esse nível de saída, que é uma porcentagem, né, que no caso a gente definiu, a porcentagem que ele variaria a temperatura, né, num range de 10 a 80 graus Celsius. Então, essa porcentagem, ela tá mostrando em qual ali um range, né, desse range ele tá em 25,9%, né, do range ali que eu defini, de 10 a 80 graus.
E daí aqui tá dando 28 graus. Aqui tá 26, 27, por aí tá um pequeno erro, mas é isso aí.